Muito bem, gente. Hoje damos sequência, então, à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito aqui da comarca de Canoinhas. Hoje a gente está recebendo o Andrei Watzko, que é pré-candidato pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Vou lembrar que essa data em que essa entrevista está sendo exibida, está sendo veiculada, 6 de julho, é uma data muito importante porque ela dá o start para o período eleitoral, iniciando por todas as proibições que existem de transferência de repasses, de participação de eventos públicos, de promoção de prefeitos, celebração de convênios, enfim, tudo isso passa a ser, a partir de hoje, né, suspenso para dar equidade na disputa, ou seja, para que todos os candidatos, aqueles que estão no poder e aqueles que não estão, possam, então, ter as mesmas condições, né, de igualdade de competir nessa disputa. Então, são hoje também, né, 3 meses faltando para a eleição, é pouco tempo. A campanha só vai começar em agosto, né, conforme manda o regimento eleitoral, e por isso que a gente está tratando todos os candidatos como pré-candidatos aqui, né, e de fato pode mudar alguma coisa, porque todos esses nomes precisam ser chancelados pelo diretório do partido, e as convenções começam no final de julho e vão até 15 de agosto. E, geralmente os partidos deixam para a última hora, para decidir, justamente para ver, né, mostrar suas cartas, né, mais para o final, para que aqueles os concorrentes, né, se apresentem antes. Bom, aqui em Canoinhas o quadro está ainda incerto, né, muitos nomes estão se apresentando como pré-candidatos, mas creio eu, e hoje a gente vai descobrir com o Andrei, o PT tem um posicionamento bastante enfático com relação à pré-candidatura e à candidatura, até porque o PT hoje está no governo federal e é uma questão, creio eu, seja até de honra para o PT ter um número bem amplo de candidatos na maioria das cidades. Estou certo ou estou errado, Andrei? Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Está certo, Ednei. Eu que agradeço, fico honrado de participar aqui dessa entrevista. Cumprimento também aos ouvintes do canal, né? E é isso mesmo, Ednei. Eu acho que tanto o PL quanto o PT, eles estão visando aí tentar disputar o máximo de eleições à prefeitura que eles puderem, né? Uhum. Então a tendência é essa mesmo. E o Partido dos Trabalhadores, como é o nosso caso aqui em Canoinhas, pensa dessa maneira também, até porque existe um discurso já pré-definido, no sentido de que com o governo federal, na teoria ao menos, seria mais possível trazer recursos para Canoinhas através do mesmo partido que é do presidente da República, né? Então, o discurso, assim, é basicamente, e os motivos são esses, né? Uhum. O Andrei, o PT, claro, né, por ter o presidente Lula, ele está tentando fazer ter o maior número de candidatos em todo o país, estar presente em quase todos os municípios. E é uma recomendação diferente que você tem nessa eleição por conta disso do que você teve na passada, quando o PT não estava no governo? Olha, Ednei, são situações bem diferentes, né? Até porque naquela última eleição ali, a gente estava ali quase no ápice daquela polarização, né? Na eleição presidencial, tudo ali era diferente. E hoje, a orientação que nós temos do partido é a seguinte, não só para nós, né, mas para todos os diretórios do partido, que cada diretório decida a situação que ele está enfrentando, porque é o diretório que sabe a situação local, quem que são os adversários, quem que não são, quem que são os aliados, né? Então, cada diretório vai ficar livre, sem qualquer interferência da estadual. Logicamente que há um incentivo, sim, para que os diretórios participem aí como candidatos a prefeitos ou vice-prefeitos, a tendência é essa. Inclusive com repasse de fundo partidário, fundo eleitoral? Quanto a isso, tem uma grande expectativa, porque ninguém sabe ainda os valores, né? Até porque depois que o partido, a nível nacional, tomar conhecimento de quantos candidatos haverão, aí vai ser feito o rateio. Mas não se espera muita coisa também, né? Porque vai ser, pelo que a gente está vendo, é muita gente. E isso também não acontece só com o Partido dos Trabalhadores, acontece com todos os partidos. Se não me falha a memória, agora no último dia 30, foi o prazo final dentro do Partido dos Trabalhadores para enviar já a nominata dos possíveis candidatos a prefeito, os possíveis candidatos a vereadores, né? Até para que o partido consiga organizar
e saber como é que vai fazer essa distribuição de dinheiro. Andrei, em 2000 e na última eleição, né, para a presidência, o Lula foi eleito, mas aqui o Bolsonaro teve 72% dos votos, né, em toda a região, né, uma região tida como bolsonarista, né, ou de direita, né, predominantemente de direita. Aí eu te pergunto, acho que essa pergunta eu já te fiz até outras vezes, por que a nossa região é tão ligada à direita, é tão bolsonarista, e por que as ideias do PT, mesmo antes dessa polarização entre Bolsonaro e Lula, já havia essa resistência ao PT aqui na nossa região? Se você vê ali as eleições que o Sérgio Moreira concorreu a prefeito, enfim. Eu vejo que existe até uma forma de discriminação contra o PT. Só que se nós analisarmos, Ednei, desde lá da eleição, a primeira eleição que teve em 89, se não me falha a memória, onde o Lula disputou com o Collor, aí depois o Lula disputou com o Fernando Henrique, aí ele disputou novamente com o Fernando Henrique, depois ele disputou com o José Serra, aí veio Geraldo Alckmin, aí veio a Dilma, também disputou com o José Serra, se não me falha a memória, e depois com o Aécio Neves. Então, toda essa trajetória, a gente vê o PT como protagonista. E talvez ao longo desse período, aí, logicamente, que foi se criando também adversários dos mais diversos partidos. Só que nós tentamos, assim, analisar um fenômeno que acontece dentro do Partido dos Trabalhadores com relação ao Lula, que, um exemplo, na última eleição, em Canoinhas, aqui, né, se falava, se o candidato do Partido dos Trabalhadores conseguiu o mesmo número de votos do Lula, vai estar eleito, né? Nós sabíamos que isso aqui era muito difícil, porque às vezes o voto como é que se diz? Não migra de um candidato para outro, é diferente. Só que daí aconteceu um fenômeno naquela eleição, por exemplo, eu vou dar exemplo, né, Ednei? Pelo resultado da eleição, o que aconteceu? O cidadão foi lá, votou 13 para presidente, votou 45 para prefeito e 22 para governador. Tá entendendo? Aí você começa, que foi mais ou menos isso que aconteceu, se você analisar os números. Né? Quer dizer, é uma coisa, cada eleição para o eleitor tem um viés diferente. Isso, é um diferencial. Como essa eleição também, no nosso ponto de vista, vai ter outra tônica também. Né? Então, descobrir esse fenômeno, porque muitas vezes nós que estamos ali ligados com os partidos achamos que é muito relevante o partido. Mas nessa última eleição, aqui para nós, demonstrou que para o eleitor não, porque ele foi lá e votou em 3 partidos diferentes. Né? Ou até com o próprio, vamos supor, com o Wilson Pereira, que era o 15, né? Então o eleitor foi lá, votou 13, votou 15 e votou 22. Mas tem uma máxima que diz, né, que a eleição municipal é o buraco na rua, é a escola que o filho do eleitor estuda e é o posto de saúde que o eleitor frequenta, e não as ideias de direita, as ideias de esquerda. Mas dentro disso, como que se explica das pessoas ainda resistirem a candidatos do PT? Eu, assim, com todo respeito, eu penso que talvez é um pouquinho falta de conhecimento também. Porque se eu perguntar para você ou para mim, defina o que é direita, o que é esquerda, agora nós vamos ter trabalho para conseguir fazer essa definição. Porque no dia a dia meu, teu, de qualquer um que está assistindo, a gente, durante o dia, você acaba se adaptando a algumas ideias da direita, algumas ideias da esquerda, né, conforme você se beneficia, não é verdade? Algumas políticas, o município, não só de Canoinhas, qualquer município, ele só consegue implementar com a ajuda do governo federal, independente se o governo federal é de esquerda ou de direita, que é o caso aqui. E talvez esse é um problema de falta de conhecimento da população local, porque tem que saber assim, se o maior recurso para a educação, para a saúde, vem do governo federal, nós temos que tentar estreitar esse caminho, né? E daí buscar uma solução e uma alternativa. Qual seria a alternativa para tornar mais perto o governo federal com Canoinhas? Então, assim, penso eu que seja uma falta de análise política até da população. Muitas vezes se deixa levar durante o período eleitoral nas falsas promessas, no jingo bonito,
nas cores bonitas, se deixa levar, às vezes, naquelas conversas de grupo do WhatsApp, que está inflamando, e muitas vezes pega influência. Aí que vem assim, de uma política nacional tentando colocar dentro assim, da cidade, e a cidade daí acaba ficando estagnada. Né? Compreendo. O PT, ele está aberto para coligações ou ele vai com chapa pura? O PT sempre esteve aberto para conversar com todos os partidos. Nós temos isso como marca, a gente defende a democracia, né? Podemos até não concordar com o que você defende, mas nós vamos sempre brigar pelo teu direito de defender aquilo que você acredita. Então, nós conversamos com todo mundo. E já temos aqui uma pré-definição de coligação com alguns partidos já. Inclusive, já temos aí um pré-candidato para ser o vice também. Que seria? Seria o Bradowski do Avante, né? Do Avante. Mas é pré-candidato também, né? E pode ser que o Avante lá eleja um outro representante do Avante dentro do partido deles, mas a princípio o pré-candidato lá do Avante para ser o vice do Partido dos Trabalhadores seria o Bradowski. Mas hoje só o Avante está com vocês, tem mais algum outro partido? Nós temos uma conversa bastante adiantada com o PSB, né? Aí tem mais 2 partidos que estamos conversando ainda, mas por hora não nos autorizaram a mencionar. Partido Socialista Brasileiro, só para não confundir com o PSD, né? Que às vezes a gente fala e as pessoas podem... Eu sempre falo assim, PSB de bola, né? O PSD de dado. Mas falando no PSD de dado, ele está muito próximo do MDB. E houve várias conversas no sentido de que vocês estavam conversando, que vocês estavam tentando estreitar, se aproximar com o MDB, que já anunciou pré-candidatura do Beto Faria. Teve essas conversas? Elas se encerraram? Não se encerraram. Teve essa conversa, né? Até porque, Ednei, a relação que nós temos com o MDB é uma relação de simpatia, né? O Beto Faria, que seria o pré-candidato do MDB, também é uma pessoa simpática, uma pessoa querida, que a gente vê com bons olhos, né? Mas no momento, até você mesmo já colocou em outras colunas, que eu sempre acompanho o teu trabalho, nesse momento a gente entende que seria uma questão de honra do Partido dos Trabalhadores de Canoinhas participar da eleição, né, como candidato a prefeito. Então a situação é essa. Se o Beto Faria quiser vir de vice, nós conversamos com o Bradowski lá, né, Bradowski? Tem jeito, né? Nós conversamos lá. Tem jeito. Andrei, você também, do ano passado para esse, você também, além de ser advogado, que é a tua profissão, né, você passou a presidir e a comandar uma rádio, que é a Rádio Nativa aqui de Canoinhas. E causou um grande rumor o teu apoio ao Beto Passos, que foi preso e hoje é réu na Operação Et Pater Filho. Eu entendo tuas argumentações do lado pessoal, obviamente, né, e isso é uma opinião sua, de apoiá-lo. Mas aí, obviamente que isso se espraia para a questão política, porque ele não deixou de ser político, ao que tudo indica, até pelas falas dele que a gente tem conhecimento. Nesse sentido, ele é um apoiador do teu mandato? Você vai com ele pedir votos? Porque, como o próprio Fernando disse aqui numa entrevista, o Fernando, presidente do PT, ele ainda tem uma grande fatia do eleitorado, ele é uma pessoa importante do ponto de vista político. Aí eu te pergunto, ele vai ser um player da tua candidatura? Foi bom que você perguntou isso, Ednei. Até porque a primeira notícia que saiu num outro site aqui em Canoinhas, dando conta que o Beto Passos estaria indo para o PT, aí eu conversei com você por WhatsApp, tudo, e a gente descobriu a fonte daquela notícia, que era uma fonte falsa. A minha relação com o Beto Passos é uma relação de respeito, até porque, não só porque é o Beto Passos, respeito a pessoa do Renato Pique, né, que muitas vezes é citado o Beto Passos, mas não é citado o Renato Pique, né. Então, eu respeito muito eles como pessoas, mas assim, eu não aprovo a conduta deles, muito embora a conduta deles está sendo apreciada pelo judiciário, a quem vai dar a decisão. Não é eu que vou decidir sobre o que foi feito ou não foi feito. E esse respeito eu tenho com eles que são envolvidos em processos e com qualquer outra pessoa que é envolvida em processo. Até porque é um direito, às vezes, do processado, do condenado, do preso, a ter a dignidade, a honra respeitada. Agora, dizer que eu aprovo ou passo a mão no que foi feito, não. O Beto Passos, quando veio para a Nativa FM, já que o senhor mencionou, ele veio a meu pedido, sim.
eu assumi uma associação na qual totalmente estranha a minha atividade, Naquele momento, eu precisava de uma pessoa que entendesse sobre aquela área, que fosse uma pessoa expoente naquela área, e você, melhor do que eu, você trabalhou com o Beto Passo há bastante tempo, né? Vocês tiveram uma relação, até posso dizer, de amizade, né? Você conhece a competência dele como um apresentador de rádio, no meio de comunicação. E naquele momento, fui atrás de uma pessoa que estava disponível no mercado, e hoje contribui muito para o desenvolvimento da nossa rádio. Mas acaba aí a relação. Acaba aí. E se ele vai pedir voto para mim, ou para qualquer outro candidato do Partido dos Trabalhadores, isso é uma coisa que é direito dele. A única situação que eu vejo, e aí que vem agora para aquelas pessoas que falam que a Rádio Nativa é politiqueira, na Rádio Nativa ali, talvez o time que o Beto Passos vai apoiar não seja o mesmo time que nós estamos. Né? Porque ali tem gente que se afastou agora, apresentadores. Alguns foram para o talvez esteja enganado, republicanos, mas sei que tem para o PSD. Para o PL acho que não tem ninguém. Aí eu acho que a irmã do Beto Passos, que vai com certeza receber o apoio dele, está no Republicanos. Né? Aí você veja bem, se o Republicanos, que é do Célio Galeski, apoiar a candidatura do Beto Faria, se for Beto Faria, logicamente que o Beto Passos não vai poder nos apoiar. Então, assim... Você acabou de jogar o Beto Passos no colo do Beto Faria ou não? Pode ser, né? Pode ser, né? Assim, porque o time que está se montando é esse ali, né? Agora, assim, e não até foi bom que você fez essa pergunta para mim, porque não é a primeira pessoa que me indaga, e o Beto Passos? Se você virar prefeito, você vai chamar o Beto Passos para trabalhar lá? Eu não, nem que eu quisesse, porque até tem um impedimento judicial, né? Ele fez um acordo de delação. Agora eu lhe pergunto o seguinte, com relação ao Renato Pique, que muitas vezes é deixado de fora dessa discussão de quem passou lá e de quem fez errado, quem fez certo, há os rumores na cidade, nos grupos de WhatsApp, que ele está dando as cartas lá no PL. E como ele não fez nenhuma confissão, por hora, se a Juliana, eu acredito que a Juliana não vai ganhar a eleição, porque é isso que a gente sente da população, mas se porventura saísse fora da curva e a Juliana ganhasse a eleição, nada impede que o Renato Pique vira o secretário de administração dela, porque não tem esse impedimento. E temos ainda a situação do independente, né, dessa relação que se fez aí com relação a Juliana e o Pique. Tem uma situação também que é importante, quem não leu minha coluna dias atrás, que fique ciente, né, que está tramitando na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, um projeto de lei que anula as colaborações premiadas de réu preso, né, que foram todos os modelos de delações feitas na Mensageiro e na Pátria e Filho principalmente. Como o Pique não foi um dos delatores, né, mas foi delatado, anularia as delações nas quais ele foi envolvido, e como ele não é réu confesso, não teria processo contra ele. Né? Eu li essa matéria desse projeto, mas se não me falha a memória, Ednei, logicamente que agora estou falando sem... Eu até sei que você vai falar que é só para casos que virem a acontecer, não para casos... Não seria retroativo, isso? Não, até para casos, às vezes, que não tem aquela prova acompanhando junto. Sim. Né? Mas quais provas nós temos da Etpater? Eu não tive acesso a todo o processo. O senhor teve. Então, não, mas eu digo, eu te respondo, eu tive acesso a boa parte do conteúdo e te digo que existem algumas provas que são muito frágeis, no meu entender, né? Que são acompanhado, o Beto Passos não entregou documentos, não entregou gravações, não entregou coisas absolutamente comprometedoras a respeito do Pique. Todas as conversas que foram grampeadas, elas podem ser interpretadas de várias maneiras, né? Por isso, Ednei, que eu me isento de dar qualquer tipo de opinião sobre qualquer uma das situações, até porque a gente sabe como o processo está, muitas vezes, e sabe o que as pessoas estão falando. Né? Às vezes processos da mesma natureza não quer dizer que são iguais. E daí a gente acaba cometendo injustiça com a pessoa e pré-julgando. E se você mesmo acabou de falar
que de repente desse universo de indícios de prova dentro do processo acaba não se convencendo direito, como que a gente vai apontar com o dedo para qualquer um deles? Né? Repito, não estou fazendo a defesa deles, porque eles têm advogado deles, mas deixa a justiça cuidar disso, né? Agora, eu acompanho o teu trabalho, Ednei. Até porque eu já falei que eu gosto do teu trabalho, sim. né? Então, isso aqui não é porque eu estou lá como presidente de uma associação que, o Andrei não gosta, não é nada disso. Eu já fiz convite para trabalhar conosco lá, você não quis, né? Então, assim, uma hora dessa, porque todo mundo que vem aqui, essa entrevista, pergunta do Beto Passos. Né? Chama ele para uma entrevista. Mas a gente já chamou, fizemos o convite e ele não respondeu. Beto, tá feito o convite. Tá feito o convite. Foi mandado pelo Bruno o convite para você estar aqui sendo entrevistado e você não respondeu esse convite. Mas teremos o maior interesse em entrevistar, não só ele como o Renato Pique. Renato Pique também foi convidado, mas não respondeu também ao nosso convite. Mas estão convidados os dois, estão convidados. O Beto sabe disso, o Bruno falou com ele que a gente que tinha interesse em entrevistá-lo, que é o sobrinho dele. E eu acho muito importante isso. Sim, eu acho muito importante. Para a comunidade, para eles colocaram a versão deles, né? E principalmente pelo seguinte, Ednei, aquela eleição suplementar que teve há 2 anos e meio atrás, a tônica era a corrupção, a presença do vice-prefeito, do prefeito. E você combateu também isso. Combato e continuo combatendo, né? Dessa eleição agora, qual que vai ser a tônica? Nós temos que parar de falar deles, porque é o seguinte, eles não estão mais administrando Canoinhas. Mas estão, como você mesmo disse, nos bastidores. E acho que isso é importante colocar eles como... Lembrar o que eles fizeram no ano passado, né? Só que aí que tá. Eles estão nos quais times, né? Exatamente, mas em algum time eles vão estar. Nos quais times que eles estão. Eu acho que nós temos que agora nos concentrar a avaliar o governo atual, se ele vai ser chancelado novamente aí pela população ou não. É isso que vai estar em jogo. Mas, Andrei, saindo desse assunto que a gente alongou na conversa aqui sobre Beto Passos e Pique, enfim, quando a gente fala em mudança de governo, que é o que vai ser proposto agora, né, tirar a Juliana, ou colocar você, ou colocar o Beto Faria, ou o nosso companheiro que teve aqui semana passada, o Samuel, ou o Chicão Caminhoneiro, que também vai estar sendo entrevistado pela gente em breve, que também se colocou como pré-candidato, a gente fala em mudança, obviamente, né? Se não for realmente um referendo para manter a Juliana. E, como a gente falou, o PT nunca governou Canoinhas, o PT não tem essa penetração tão forte aqui na nossa região. O que você propõe como modelo de gestão para mudar mesmo, para dar um chacoalhão para a cidade revolucionar? Ednei, só para a gente iniciar esse ponto, quando eu falo que eu sou oposição ao governo da Juliana Maciel, não é apenas por discordar pura e simplesmente do governo dela, né? Que no momento a gente vai falar sobre isso, mas eu particularmente eu sou contra a reeleição para qualquer cargo, você vai dizer, mas o Lula vai para a reeleição, já está falando, é o Lula, mas eu sou contra a reeleição, né? Se a gente for fazer hoje um discurso eleitoral, e você vai acompanhar os debates, logicamente que vai, você vai dizer, poxa, mas de novo eles estão falando das coisas que falaram 2 anos atrás. E essa eleição ela vai ser diferente também porque ela é um prazo de apenas 2 anos e meio da última campanha que teve. Então está muito fresco na cabeça da população. Aí a gente vai escutar as mesmas promessas das mesmas pessoas, né? Aí a gente vê assim, o atual cenário. Canoinhas hoje está melhor do que estava há 2 anos e meio atrás, administrativamente falando. Nós estamos com menos dívida ou mais dívida. Entendeu? Então a tônica vai ser essa. Com relação à tua pergunta do que o Partido dos Trabalhadores ele oferece para Canoinhas, é um modelo de gestão participativo, né, com a comunidade. E agora eu vou te dar um exemplo aqui. A atual gestão está anunciando aqui que vão pavimentar com asfalto algumas ruas de Canoinhas, mas você não conseguiu ter acesso aos critérios que chegou a escolher essas ruas. O que eles falam é que seriam ruas onde há postos de saúde e centros de educação infantil, que seria prioridade. Isso é o que eles nos responderam quando a gente questionou, né? Isso. Então, o que acontece numa gestão do Partido dos Trabalhadores?
essas decisões são em conjunto com a comunidade. Né? Temos uma situação, e voltamos aos mesmos discursos, a situação ali de enxugar a máquina pública, que foi falado que vai ser cortado os comissionados. Não, eu consultei essa semana no mesmo número. 120 e poucos comissionados lá, não mudou nada. E esses agora ficam ferrenhos. Aumentou, né? Porque era 90. E era 99, uma época do Godoy ali, né? Aí, esses 121 pessoas aí, ferrenhamente fazendo campanha agora. Então, não teve essa aqui. Pela nosso critério aí, visar o concurso público, né? Para aqueles casos que você precise realmente no comissionado, temos que pegar gente de carreira que tem ali dentro do quadro de servidores. Outro ponto aí, nós temos que valorizar o produto da nossa terra. Canoinhas, sim, precisa de investimento, investidores, que viessem mais empresas para cá, mas trazer empresas e você dizer, eu vou trazer e vou decidir lá na iniciativa privada, não é assim. Então, temos que mostrar o que Canoinhas tem de produtos a oferecer, de mão de obras a oferecer, para atrair novos investimentos para Canoinhas. Né? E daí que vem a política, Ednei. Porque se a gente vai fazer tudo isso, mas também não tem um tráfego político, você não consegue. Me lembro de uma palavra, de uma frase da candidata Juliana na época, que quando ela foi indagada, não só por mim, mas pelos outros candidatos na época também, que ela não tinha uma influência política no momento, que ela estava isolada, sozinha. Que ela falou, eu tenho 2 pernas e 2 braços e eu vou para Brasília buscar recursos, né? Pois bem, ela foi, mas não trouxe. Ela não trouxe investimentos, não trouxe nada. O que a obrigou a contrair um empréstimo de 40 milhões. Empréstimos esse que hoje tem ali, ele não vem direcionado para o município, né? Pela primeira vez na história, Canoinhas contraiu um empréstimo para custear despesas, para pagar desde combustível, desde brita, coisa, aonde que está sendo desvirtuado esse dinheiro. Por quê? Porque não veio nada de repasse do âmbito político por parte da prefeita, porque ela não tinha nenhuma influência política. Você acha que você conseguiria, com o governo Lula, recursos sem a necessidade de haver empréstimo? Eu acho sim, tanto que nós tínhamos já promessas dos deputados, e você se lembra, durante a nossa campanha lá, que vieram os deputados para Canoinhas, veio o Pedro Kizai, deputado federal, veio a Ana Paula Lima, deputada federal, veio o Padre Pedro, deputado estadual, veio mais um ainda, que agora me fugiu na cabeça, e o deputado que não assiste, eles nos garantiram, né? Inclusive o Pedro Kizai, quando ele veio para cá, eu sou muito tímido, Ednei, para essas coisas. E quando ele veio, eu conversei com ele, ele quis organizar na hora uma carreata. Né? Eu com aquela vergonha. Então vamos, deputado. E ele foi liderando assim a carreata, foi entrando nas ruas aí dos bairros. E quando nós chegamos, esse que foi no dia do lançamento da nossa candidatura. Nós estávamos lá. Que ele desceu do carro dele, ele fala ali, tipo, do S ali, né? Ele falou, quanta estrada de terra, né? Ele falou. Eu falei, pois é, deputada, esse que é a nossa situação aqui de Canoinhas, porque nós passamos ali por dentro do Campo d'Água Verde, ali, então ele se assustou com quantas estradas de terra que tinha ali, e muito próximo ao centro. Aí ele falou assim, ele brincou, né? Prefeito, fica tranquilo, nós temos projetos destinados especificamente para isso aqui no Ministério das Cidades e nós vamos ajudar. Né? Então isso me dava um certo conforto. Por outro lado, eu nunca quis prometer nada, porque a gente promete, e eu fui um dos poucos que naquele momento, eu dizia, gente, são 2 anos. Com 2 anos nós não vamos conseguir fazer tudo isso que estão prometendo, nós vamos ter que cuidar do básico, ajeitar a casa e vamos lá. Inclusive, até teve uma matéria que você pincelou naquele momento, e falando que o candidato do PT na época não tinha nenhuma proposta, o que era verdade, não era isso, não mentiu, né? Por quê? Porque nós falávamos, nós temos que cuidar do básico, cuidar das estradas, cuidar da saúde, da educação e ajeitar a casa.
né? Esse era o básico. O que aconteceu? Foi escolhido a proposta dos sonhos, que nem 3 mandatos não iria conseguir fazer, e hoje a gente vê quem que falou a verdade naquela campanha e quem não. Então, assim, a nossa gestão, caso o Partido dos Trabalhadores venha ter o prefeito, a candidato a prefeito, e venha ser eleito, é um orçamento participativo e uma ligação direta com o governo federal. E detalhe, Ednei, ao contrário do que acontece hoje, a prefeita está no PL e ela não conversa com o PT, nem que isso signifique prejudicar nosso povo, né? Eu converso com o Jorginho Melo, não tem problema nenhum. Nós vamos lá, abraçamos com ele e pedimos orçamento para Canoinhas, não tem problema nenhum. O Andrés falou ali de estrada e com certeza um dos nossos maiores flagelos, porque você anda por aqui, você sabe, você vai para Mafra, você vai para Porto União, você vê que tem asfalto indo para os bairros, né? O que aqui, indo para o interior, o que aqui em Canoinhas, pelo que a prefeita está anunciando, ela vai fazer o primeiro quilômetro de asfalto para o interior, que é um absurdo, numa cidade com 112 anos de história. E tem um projeto de lei do plano diretor que está na Câmara há 2 anos e que eles não expõem essa discussão pública, fica apenas em reuniões com entidades como o CREA e a EVC, enfim. Eles não expõem isso para o público, porque imagino eu que tem medo da resposta do público, mas eu queria saber a tua opinião enquanto pré-candidato e possível prefeito. Você é a favor que loteador faça o asfaltamento de loteamentos e não jogue isso lá para a prefeitura quando as pessoas estiverem morando? Ele deve, na minha opinião, ele deve. Até nesse projeto, se não me falha a memória, eles usam o termo pavimentação. Isso, não usa asfalto. Isso. E a pavimentação dentro da engenharia, ela desde da brita, cascalha, é um tipo de pavimentação, né? Então, a estrada... De condições de trafegar. Né? A estrada que tem a pavimentação ali, só cascalho, pode ser considerada pavimentada. Eu acho que eles tinham que colocar que tem que ser asfaltada, não pavimentada, e sim atribuir ao loteador isso aí, né? A quem está fazendo o loteamento. Se não me recordo ainda, Ednei, eu posso estar enganado, mas eu acho que já está até na lei já do parcelamento, eu falo sobre isso. A lei federal já pede isso. Inclusive, eu já defendi alguns processos que, no caso, eu defendi o loteador e o acordo com o Ministério Público foi de ele ter que ir lá e fazer os meio-fios, né, e fazer a pavimentação. A ano que vem é a pavimentação de cascalho, né? Então, eu acho que esse projeto ele tinha que mudar para... Nesse sentido, não é um escândalo que a nossa Câmara de Vereadores esconda um projeto desse e fique sentado em cima dele por 2 anos? Eu não estou querendo que você fale mal da Câmara, mas é que isso me pulsa tanto de indignação de ver que uma Câmara que a todo momento está falando em desenvolver a cidade, em fazer Canoinhas crescer, em fazer Canoinhas melhorar, esconda um projeto desse tão importante, né? Mas aí, assim, a gente acaba dando a volta e volta no mesmo lugar sempre, né? Quem que elegeu a Câmara? Quem que financiou a campanha de alguns vereadores ali? Hoje a Câmara atende aos interesses de quem? Não é do povo, né? Não, nós sabemos que o Executivo em Canoinhas tem uma forte dominação na Câmara de Vereadores, né? Aí quem que elegeu quem que foi que financiou essas campanhas? Então, eu acho que tem que botar a mão na ferida, sim, exigir, inclusive, rever esse projeto. Não é pavimentação, nós queremos asfalto. Queremos que seja já com água encanada, já queremos que tenha a rede de luz, que saia o loteamento pronto, com a reserva verde já, tudo certinho, para não depois ficar onerando o município, né? Que daí quem acaba depois assumindo isso depois é o município, porque aí o loteador vende, vai para o seu lado e o morador exige que o município vá lá e fique patrolando a estrada. Com direito o morador, né? Porque ele é um cidadão, né? Enfim, mas para a prefeitura pavimentar aquela rua vai ser usado o dinheiro de todo mundo. Se o loteador pavimentar, ele vai ratear esse valor, porque o loteador não vai perder nada. Isso. Ele vai ratear esse valor entre os moradores daquela rua e é o justo pelo justo. Quer dizer, eu estou usando, eu estou pagando. E se eu vender amanhã, eu vou ter um valor muito maior no meu imóvel. Eu escutei um argumento de um vereador, agora não me lembro qual, que argumentou sobre isso. Mas se for para o loteador asfaltar, vai encarecer
para ele. Vai, mas claro, é justo. Mas só que, nesse caso, o empresário, que é o loteador, ele vai jogar essa despesa para quem vai comprar o terreno. E quem vai comprar o terreno, consequentemente, vai ter um imóvel que vale mais. Que vale mais. É uma coisa leva a outra, né? Então, assim... Agora a prefeitura passa em frente à minha rua, faz aqui, a minha rua é de chão batido. A prefeitura pavimentou, valorizou o meu imóvel, ok. Só que eu não paguei por um imóvel em rua pavimentada, então eu valorizei o meu imóvel em cima do cidadão canoinhense, porque todos os cidadãos, vocês que estão assistindo, valorizaram o meu imóvel. É isso. É isso, e agora você tocou no outro assunto também, né, Ednei? Porque estão anunciando em vários asfaltos aí, com dinheiro que não é de emenda, é um dinheiro... Que todo mundo vai pagar. Que é um dinheiro que veio do empréstimo, que você vai pagar, que eu vou pagar, a arrecadação você vai pagar. E a taxinha de melhoria daí? Por enquanto, não estão avisando a população onde esse asfalto vai passar, que o carnezinho lá já estão fazendo. Daí, quando é muito bom o asfalto, né? Eu acho assim, que o asfalto ele traz uma autoestima para os moradores, ele melhora a qualidade de vida dos moradores, mas a população tem que ficar sabendo essa obra. Que não é injusto, né, André? Porque valorizou o imóvel dele. Só que eles têm que saber, né? Tem que saber, claro. Tem que saber. Então, se faz uma propaganda agora, pré-eleitoral, dizendo que está asfaltando, mas não está avisando que vai cobrar. Até porque estão dizendo que... Nem fui ver, Ednei, mas aparentemente nessas obras que estão para serem inauguradas, a gente não vê as placas ali de orçamento, do projeto, do ano que foi orçado, né? Eu vi um vídeo até agora esse dia falando aí de uma rua que está para ser asfaltada, que o dinheiro sumiu, né? Só que tem ali uma coisa que não bate nessa informação. Porque se a empreiteira que pegou o serviço recebeu, ela recebeu equivocadamente. Porque a empresa só recebe em etapas a partir do momento que ela vai concluindo parte da obra. Não é? Então, por um raciocínio desse, não foi desembolsado nenhum valor para Júlio Budante lá, por exemplo, nada que ela participa. Então, é mentira que no meu ponto de vista, que aquele valor tenha saído já dos cofres públicos e agora vai ter que ser pago de novo, que nem foi dito. Se saiu de modo irregular, né, totalmente. E daí, nos processos que existem, a gente não viu isso, né? Você mesmo não tem nos processos. O que há em relação à pavimentação, já que o Andrei tocou nesse assunto, é importante esclarecer, né? O que há ali de acusação é de que eles jogavam valores mais altos e quando a empreiteira recebia os valores, pagava propina tanto para o PIC quanto para o Beto. Essa é a acusação que pesa. Agora, pagamento antecipado por obra não feita, isso realmente não vi, né? Mas vamos ver, quem sabe a prefeita que falou isso, né? Quem sabe ela tem essas provas, né? Andrei Watzko, pré-candidato a prefeito, estão pelo PT. Claro, essa é uma primeira conversa, a gente vai ter outras conversas, vai ter debate, vai ter muita coisa pela frente aí e a gente vai trazer para vocês a cobertura completa dessas eleições. Queria agradecer imensamente a tua presença aqui, Andrei, e espero que conversemos outras vezes, né, até a eleição. Com certeza, né? Vamos conversar, é um prazer conversar com você sempre. Manda um abraço também para... Como é que se chama? É internautas? Os nossos internautas. Os internautas, um abraço a todos e uma boa tarde. Até mais. Até a próxima, gente.